Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago Scorsi. Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Galera, quem não conhece, entra no canal, dá uma olhadinha. Eu resolvo os principais vestibulares do país, tá bom? As questões de química. UVEST, Enem, Santa Casa, Unesp, Unicamp, beleza? Hoje eu vou resolver com vocês as questões de química da FUVEST 2024, primeira fase, prova V. Vamos lá? Espero que vocês gostem. O lestra é uma gordura artificial, o lestra, é uma gordura artificial com sabor parecido ao do óleo vegetal. Essa substância não é metabolizada pelo organismo e, portanto, pode ser usada em dietas de emagrecimento. Seu uso, no entanto, é controverso, por ser uma molécula semelhante à gordura, ela interage com vitaminas lipossolúveis. Ela interage, ó, com vitaminas lipossolúveis, transportando-as para fora do organismo, o que pode levar à deficiência destas. Então, o que ele falou? Que o lestra, né, é uma gordura que tem caráter o quê? Ó, lipossolúvel, né? Então, ela interage com vitaminas lipossolúveis. Então, o lestra predomina o caráter apolar e transporta essas vitaminas para fora do organismo. Então, você pode ficar com uma deficiência desta vitamina no organismo, tá bom? Porque o lestra que você ingere, ela é lipossolúvel, né? E prende algumas vitaminas lipossolúveis. Então, aí você tira essa vitamina para fora do organismo. Então, você vai ficar com deficiência dessa vitamina. Dentre as vitaminas apresentadas, assinale qual delas teria a sua absorção menos prejudicada. Bom, o que ele falou no texto? Quais são as vitaminas mais prejudicadas? As vitaminas lipossolúveis. Então, para uma vitamina ter a sua absorção menos prejudicada, ou seja, para você não perder essa vitamina, ela tem que ser o quê, então? Para ser menos prejudicada, ela tem que ser uma vitamina hidrossolúvel. Esse é o segredo. Beleza? Se for uma vitamina hidrossolúvel, ela não vai se aderir ao lestra e a lestra não vai levar essa vitamina para fora do organismo. Você não vai ter, né, deficiência dessa vitamina. Então, ela tem que ser hidrossolúvel, porque o lestra é uma gordura lipossolúvel. Para o lestra não pegar essa vitamina e levar para fora do organismo, a vitamina tem que ser o quê? Hidrossolúvel. Esse era o peguinha. Depois, como que eu faço uma vitamina ter um caráter hidrossolúvel, né? Bom, tem que ser uma vitamina mais polar. Como que você deixa uma molécula mais polar? Você adiciona bastante elementos eletronegativos, nitrogênio, oxigênio, né? Você vai adicionando, por exemplo, ó, hidroxilas, grupos, às vezes NH2, grupo NH, oxigênio, um dupla O, né? Você vai adicionando elementos bastante eletronegativos, flúor, cloro. Então, se você observar, qual das vitaminas tem mais grupos eletronegativos, né? Olha lá, alternativa B, ó. Dupla O, NH, dupla O, NOH, OH, OH, OH. Isso fornece um forte caráter polar para essa vitamina. Polar, mais solúvel em água, hidrossolúvel ou hidrofílica. Alternativa B. Essa vitamina é a mais polar. Se ela é mais polar, ela não vai, né? A Olestra que Paulista consegue levar as vitaminas o quê? Lipossolúveis. Então, essa vitamina B, né, da alternativa B, né? Ela é hidrossolúvel, a Paulista não vai conseguir levar ela para fora do organismo, você não vai ser prejudicado. Beleza? Não vai ficar com deficiência. Questão bem tranquila, galera. Sabendo, né? Prestar atenção nesse peguinha. Vamos lá? Próxima questão. 21. Uma questão que muita gente deve ter errado, galera, né? Porque é uma questãozinha, eles foram, um peguinha, ó. Um estudante intrigado com a escala de pH entre 0 e 14, perguntou a um sistema de inteligência artificial sobre a possibilidade de existirem valores negativos de pH, conforme descrito. Então, olha lá, é o aluno, o estudante. Existe pH negativo? A inteligência artificial? Ó, sim, é possível existir pH negativo em soluções altamente básicas, onde a concentração de íons hidrogênio é extremamente baixa e a concentração de hidroxila é alta.
Nesse caso, o pH é calculado como logaritmo negativo da concentração de hidrogênio em relação ao ponto neutro de pH. A resposta fornecida pelo sistema de inteligência artificial está, galera, ela está errada. O que o aluno tinha que saber? Ó, pH 7 é neutro. Quanto mais baixo o pH, mais ácida é a solução. Ah, então peraí, para ter um pH negativo, menor que zero. Então, uma solução altamente ácida, não altamente básica. Beleza? Onde a concentração de íons de hidrogênio, né? Então, olha lá, a resposta foi pelo sistema está errada, galera. Ó, correta não, correta não, correta não, ó. Só ficaria entre a A e a D. Olha a letra D, errada, pois a escala de pH é fixa entre 0 e 14 de jeito nenhum. Então, ó, já por exclusão, alternativa A, galera. Mas olha aqui, ó, vamos provar. Vamos supor que, ó, eu tenho uma concentração de um ácido, né? A concentração de H+, olha ali, ó, é 10 a menos 2. Então, como que a gente acha pH? Menos log da concentração em mol por litro de H+. Então, eu faço pH igual menos log de 10 a menos 2. Como que você resolve isso, né? pH menos log de 10 a menos 2. Ó, deixa o menos. Como que eu resolvo log de 10 a menos 2 na base 10? É só olhar o expoente. Log de 10 a menos 2 na base 10 é menos 2. Então, ó, pH 2. Tá. Vamos pegar uma solução mais concentrada. Pega um valor de H+, ó, maior que 10 a menos 2. Ó, peguei 1 mol por litro. Então, ó, eu aumentei a concentração de H+, de um ácido. Ó, era 10 a menos 2, né? Olha lá, era 10 a menos 2, agora eu aumentei. Porque 1, ó, 10 a menos 2, 0,01. Aumentei, fui para 1. Quando você aumenta a concentração de H+, a solução fica mais ácida. pH diminui. Então, olha lá. pH menos log da concentração de H+. Então, agora, como a concentração de H+ é 1, ó, vai ficar pH igual pH é igual menos log de 1, né? Log de 1 em qualquer base é zero. Ah, então o pH é zero. Então, peraí, ó, o pH ali de azul era 2. Agora veio para zero. Então, à medida que você vai aumentando a concentração de H+, o pH vai diminuindo. Então, olha aqui, ó, pH zero. Quando um ácido vai ter pH zero? Quando a concentração de H+ dele é 1 mol por litro. Agora, vamos pegar um ácido mais concentrado, ó. Concentração de H+ de um ácido, ó, é 2 mol por litro. Como que eu acho pH? Ué, simples. pH é igual menos log da concentração de H+. Então, vai ficar menos log de 2. Ó, log de 2 é 0,3. Então, fica menos 0,3. Ah, então tem pH negativo? Tem. Eu quis mostrar para vocês. Então, alternativa A. Pois o pH negativo refere-se à concentração de H+ maior que 1 mol por litro. Por quê? Quando for 1 mol por litro, a concentração de H+, o pH é zero. Então, qualquer concentração acima de 1 mol por litro, o pH vai ser negativo. Beleza? Uma questãozinha aí dava para fazer, mas uma questãozinha que acredito que muita gente deve ter confundido por achar que pH não existe negativo. Beleza, galerinha? Vamos lá? Próxima questão. Olha lá, galera. Quando uma solução de Na, uma solução de NaCl, é colocada em contato com uma chama, então uma solução aquosa, água com sal, uma salmoura. Observa-se uma luz amarela, figura 1. Galera, por que que a chama fica amarela? Porque quando você, né, ó, em contato com uma chama. Por que que a chama fica amarela? A chama fornece calor. Os átomos de sódio, né, quando absorvem esse calor, eles, né, os elétrons ficam excitados, saltam para uma camada mais externa. Logo em seguida, eles voltam para a sua camada de origem, né? Nessa volta, eles liberam. Eles liberam energia na forma de luz. Então, é o modelo de Rutherford-Bohr, né? A chama está lá. Aí eu joguei a chama, né? Aí eu joguei sal, né? Sal de cozinha, ela ficou amarela. Por quê? Porque quando você fornece calor, você excitou os elétrons, eles saltaram, absorveram a energia que está fornecendo a chama. Os átomos de sódio absorvem energia, absorvem calor,
saltam, os elétrons ficam excitados, saltam para uma camada mais externa. Na volta, para voltar para uma camada menos energética, eles liberam. Então, na volta, logo em seguida eles voltam, liberando energia na forma de luz. Luz amarela, porque esse é o comprimento de onda que o sódio absorve. Comprimento de onda no campo visível da cor amarela. Beleza? Tá. Quando esse mesmo experimento é realizado na presença de uma lâmpada de sódio, a chama aparenta estar preta. Nós vamos discutir a figura 2. Mas, ó, considerando que um material emite e absorve radiação em um mesmo comprimento de onda. Aqui está a informação importantíssima. Bom, assinale a afirmação correta. Galera, no primeiro experimento, o que aconteceu na figura 1? Emissão, né? Então, na figura 1, a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de Na. Então, olha a letra A. Na figura 1, a chama é devido à absorção de luz? Não, não é absorção. É emissão de luz. Os átomos ficam excitados, saltam para uma camada, os elétrons, né? Ficam excitados, saltam para uma camada mais externa, absorvendo. Na volta, eles liberam. Quando eles voltam, eles liberam energia na forma de luz. No caso, o comprimento de onda amarelo. Tá. Agora, olha lá a letra B. Então, a letra A está falsa, né? Porque não é absorção de luz, é liberação, né? É emissão de luz. Ó, na figura 1, a chama é amarela porque esta é a cor de qualquer chama, de jeito nenhum. Dependendo de cada elemento químico, absorve um certo comprimento de onda. Né? Se colocar um cobre ali, vai ficar verde. Tem outro, cada elemento tem uma cor, né? Absorve um comprimento de onda diferente. Ó, na figura 1, a chama amarela porque, a letra C, porque esta é a cor de qualquer chama, de jeito nenhum. Então, a letra D, na figura 1, a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de sódio, beleza. Agora, e no 2? Galera, o que ele fez no experimento 2, moçada? Ó, ele colocou a chama... Não, vamos lá ler de novo. Quando esse mesmo experimento é realizado na... O que é o mesmo experimento? Ele está queimando aqui fogo, tem fogo. Ele colocou o quê? Uma solução de NaCl. Então, aqui eu tenho uma solução de NaCl, tá? Aí, do lado, eu coloquei uma lâmpada de sódio. Gente, uma lâmpada de sódio, o que vai acontecer? Ele deixou bem claro que um material emite e absorve radiação no mesmo comprimento de onda. Então, se eu tenho aqui NaCl, no primeiro experimento, nós sabemos que o NaCl, por causa do sódio, a coloração ficou amarela, devido ao sódio. Agora, aqui eu coloco uma lâmpada de sódio. Lâmpada de sódio, mesmo comprimento de onda. O que os átomos de sódio da chama, aqui, ó, o que os átomos de sódio da chama vão fazer? O que você acha que eles vão fazer? Eles vão absorver a luz emitida pela lâmpada. Por quê? Porque está no mesmo comprimento de onda, está na cor amarela. Se está na cor amarela, mesmo comprimento de onda, esses átomos de sódio que estão nessa chama, aqui, ó, que eu estou circulando, eles vão absorver a luz da lâmpada de sódio. E aí, esses átomos de sódio que estavam, né, a cor amarela, como eles vão absorver a luz da lâmpada de sódio, que está no mesmo comprimento de onda, a coloração amarela vai fazer o quê? Vai sumir, a chama vai ficar preta. Alternativa E. Então, se eu tenho só a chama, o sódio, né, com sal de cozinha, a chama fica amarela, certo? Beleza, porque o sódio absorve o comprimento de onda, né, na cor amarela. Então, os elétrons ficam excitados, saltam para uma camada mais externa, logo em seguida voltam liberando luz, né, na cor amarela. Então, tá aqui, liberando cor amarela. Aí, aqui do lado, eu coloco uma luz amarela. O que esses átomos aqui vão fazer de sódio? Vão absorver essa luz, que está no mesmo comprimento de onda. Então, essa cor amarela que estava liberando vai ficar preta, devido à absorção, né, da luz proveniente da lâmpada de sódio que está ali do lado. Beleza? Questãozinha difícil para interpretar, achei um pouquinho difícil os alunos. Tá bom, galera? Vamos lá? Uma questãozinha que eu acho que muita gente pode ter confundido. Vamos lá, próxima questão. 28. A temperatura ideal para o uso de um forno a lenha para preparo de pizzas pode ser inferida
Pela observação da coloração das paredes internas, então é só observar a coloração das paredes internas do forno. Abaixo da temperatura ideal, ou seja, quando o forno ainda não está numa temperatura ideal, o que acontece? Um material particulado preto proveniente da queima da lenha pode ser visto, recobrindo as paredes internas. Então, por que que fica escuro o forno? Porque ocorre, ó, a liberação de um material particulado preto. Se é material particulado preto, galera, você liga aqui, a combustão incompleta. Se é combustão incompleta, ocorre a liberação de carbono fuligem, né? A combustão completa libera CO2. A combustão incompleta libera monóxido de carbono. E se a combustão for mais incompleta ainda, libera o carbono fuligem. Como ele falou que o material particulado, ó, particulado preto, só pode ser o carbono fuligem. De onde que ele vem? Combustão incompleta. Olha a letra B. Coloração preta é originada pela fuligem da combustão completa. Combustão completa, não. Tá bom? Então, o que acontece, galera? Como vai formar carbono fuligem, ele vai grudar nas paredes do forno aqui, a coloração vai ficar escura. Beleza? Porque esse material particulado, ó, a fuligem é preta. Quando a temperatura ideal é atingida, ó, quando a temperatura ideal é atingida, esse material particulado, quem? Carbono, não é mais observado. Por quê? Porque quando a temperatura é ideal, ou seja, atinge uma temperatura bem alta, esse carbono fuligem vai reagir com O2, vai virar CO2, e o CO2 é um gás, não tem cor, ele é incolor, então não vai ter mais o material particulado preto, não vai ter mais fuligem grudada nas paredes do recipiente, então o forno fica clarinho. Ah, a coloração da superfície interior do forno permite inferir a temperatura ideal, pois, olha a letra A fuligem advinda do processo de combustão incompleta da lenha deposita-se nas paredes. Ótimo. Fuligem, material particulado preto. De onde ele vem? Combustão incompleta. Ok. E com o aumento da temperatura, depois que ocorre o aumento da temperatura, essa fuligem reage com o oxigênio do ar e produz gás carbônico, permitindo ver a cor mais clara da parede interna. Uma questão bem legalzinha, pessoal. Alternativa A, beleza? Vamos lá. Próxima questão. 29. Fogareiros abastecidos com pequenos botijões de gás são equipamentos corriqueiros em trilhas e escaladas de duração prolongada para possibilitar o cozimento de alimentos. Em geral, esses botijões são abastecidos com, ó, em geral, esses botijões são abastecidos com propano, isobutano ou butano. A tabela mostra a temperatura de ebulição e o calor liberado na combustão desses três gases, a pressão atmosférica. Então, lá, o propano, né, a gente deu a temperatura de ebulição dos gases e o calor liberado na combustão. Calor em quilocalorias para cada metro cúbico de substância, né, queimada na fase gasosa, né? Ó. Botijão de gás, então a substância usada tem que ser o quê? Né? Tá falando, tem que estar na fase gasosa, ó. Metro cúbico de substância na fase gasosa. Bom, com base nessas informações, qual seria, qual seria o gás mais indicado? Então, tem que estar na fase gasosa. Fase gasosa. Em um ambiente com temperatura típica de menos 6 graus Celsius, galera. Então, peraí, a menos 6, qual desses três gases, né, qual dessas três substâncias vai estar ou vão estar no estado gasoso? Bom, olha a temperatura de ebulição, aqui eu fiz um gráfico para vocês, a temperatura de ebulição. Então, para a esquerda, a temperatura negativa, ó, a menor de todas é o menos 42. Aumentando, você vai chegar, ó, é menos 42, menos 12 e menos 1. E a temperatura que cadê ele para alpinistas? Pessoal que faz trilhas, né, escaladas. Ó, estão na temperatura de menos 6. Então, menos 42,
Depois, aumentando a temperatura, a gente tem o -12, aumentando um pouquinho, -6, depois -1, 0, depois vem as temperaturas, né, acima de 0. Bom, vamos pensar o seguinte, galera. 0, depois temperatura 25, 50, enfim, vai aumentando. Bom, vamos lá. Temperatura de ebulição, temperatura no qual a substância passa de líquido para o estado gasoso. Então, nós estamos numa temperatura de -6, né? A temperatura ambiente é -6. Nessa temperatura, quais substâncias, né? Propano, isobutano, butano, qual dessas três substâncias, né, vai estar no estado gasoso? Então, peraí, -6 é uma temperatura maior que -42. Ah, então o propano, ó, ele passa para o estado gasoso a -42. Então, a -6, ó, -6 é uma temperatura muito maior que -42. Então, a -6 já atingiu o ponto de ebulição, ó, faz tempo do propano. Então, ele vai estar no estado gasoso. A temperatura de ebulição de isobutano é -12. Então, qualquer temperatura acima de -12, ele já virou gás. A temperatura ambiente, ó, é -6. A -6, o que aconteceu com o isobutano? Ele já transformou em gás também. Agora, o N-butano, temperatura dele de ebulição é -1. Então, qualquer temperatura acima de -1, ele é gás. Se tiver abaixo de -1, aí ele tá líquido. -6 é menor que -1, não é maior. Então, a -6 graus Celsius, o que acontece? Nessa temperatura de -6, ainda não chegou no -1, ou seja, o butano ainda não atingiu o ponto de ebulição a -6. Então, ele não virou gás. Então, eu excluo o N-butano. Ele é líquido. Não me interessa. Ele pergunta lá, com base nas informações, qual seria o gás. O gás. Então, estado gasoso pode ser o propano ou o isobutano. Bom, considerando a viabilidade, ou seja, tem que estar no estado gasoso, então pode ser propano e isobutano. E o consumo de gás necessário para o preparo. Uai, consumo de gás, o que acontece? Qual é o gás mais eficiente que eu vou consumir? Bom, aquele que libera mais energia por metro cúbico. Se libera mais energia, eu vou gastar menos gás, vou cozinhar uma quantidade maior de alimento. Ah, então, desses dois, galerinha, olha lá, do propano e o isobutano, qual libera mais energia? 5.000 ou 8.211? 8.000. Ah, então o isobutano é o mais viável, porque, óbvio, ele é gasoso e também ele libera maior quantidade de energia por metro cúbico. Beleza? Então, a alternativa correta, galera, olha lá, alternativa B de bola, o isobutano. Por ser gasoso a -6, e dentre as substâncias gasosas, que seriam o propano e o isobutano, sua combustão fornece mais calor por volume, libera mais energia por metro cúbico. Alternativa B é uma questão, né? Saber interpretar e saber quais substâncias estavam no estado gasoso, depois ver qual libera mais energia por metro cúbico. Vamos lá? Próxima questãozinha. Uma questãozinha legal essa daí, galera. 30. Para gerar hidrogênio, foi utilizado o aparato ilustrado na figura. Então, o que ele fez? Ó, vamos ler lá. Ao frasco, à esquerda, adicionou-se uma quantidade predeterminada de raspas de zinco. Então, ele colocou ali, ó, aqui embaixo, zinco. Zinco metálico e ácido clorídrico. Em seguida, o frasco foi fechado com uma rolha conectada à tubulação. A medida que o hidrogênio é produzido pela reação, então, o que que você tem? Você tem zinco reagindo com ácido clorídrico, formando. O zinco é mais reativo que o H, então ele desloca o H. O zinco tem NOx mais 2, então o zinco mais 2 vai juntar com o Cl-, vai formar ZnCl2. O H que vai ser deslocado vai virar H2. Se eu fazer essa equação na forma iônica, fica zinco mais sólido, HCl, né? Ácido aquoso, então ele libera H mais Cl-.
Cloreto de zinco é um sal solúvel, aquoso, então vai liberar os íons Zn mais 2 e 2Cl menos. Balanceando a equação, 2H mais, 2Cl menos. Mais gás hidrogênio, que vai borbulhar e vai ser recolhido ali no recipiente. Olha a forma iônica, galera. Ó, Cl menos com Cl menos, você cancela. Aqui que sobra zinco metálico mais 2H mais, formando Zn mais 2 e gás hidrogênio. Beleza? Só para lembrar, mas ele já deu a equaçãozinha, olha lá. Bonitinho para vocês. O que eu queria perguntar? Ó, vamos lá para a pergunta, que é o que interessa aqui para a gente. Ó. Considere que nas condições de experimento, tá? A gente tem até equação balanceada, ó, 2H+, foram gerados 49,8 ml de hidrogênio. Qual a quantidade de zinco em gramas que de fato reagiu? Bom, ele quer saber a massa de zinco, então embaixo do zinco coloca X gramas. E ele falou que a quantidade que produziu foi 49,8 ml. Ó, 49,8 ml. Como o volume molar dos gases que ele te deu ali nas condições de experimento está em litros, vamos transformar esse 49,8 ml em litros. Então, o que é esse ml? Mililitro. Mili, 10 a menos 3 litros. Então, ó, qual a massa de zinco X que reagiu para produzir 49,10 a menos 3 litros de gás hidrogênio? Ó, aí, galera, eu trabalho, ó, grama em cima, grama embaixo. Litro em cima, litro embaixo. Eu trabalho com a mesma unidade, sempre, para não ter perigo de errar. Agora, a parte de baixo da estequiometria, eu vou tirar da onde? Do balanceamento. Então, eu tenho 1 mol de zinco, transformando em gramas, ó, a massa molar do zinco, 65,4. Isso produz 1 mol de hidrogênio. Se tivesse na CNTP, eu usaria o 22,4 litros. Mas ele falou lá, volume molar nessas condições de experimento, 1 mol de hidrogênio ocupa o volume de 24,9 litros. Então, na teoria, então, 65,4 gramas de zinco produzem 24,9 litros de gás hidrogênio. Quantos gramas de zinco eu vou precisar para produzir 49,8 vezes 10 a menos 3? Uma estequiometria bem básica. É difícil a FUVEST cobrar uma estequiometria tão simples igual foi essa questão, galera. Uma questão que já deu equação, já deu balanceado, uma estequiometria bem simplesinha, tá? FUVEST foi boazinha nessa questão. Depois, é só multiplicar em cruz. X é igual aproximadamente a, tá? 0,13 gramas de zinco, alternativa B. Beleza, galerinha? Valeu, vamos lá. Próxima, próxima questão. Questão 41. As moléculas de água podem conter o isótopo estável mais abundante de oxigênio, massa 16. Ou isótopo estável menos abundante, O18. Essa pequena diferença de massa entre as moléculas de água é suficiente para alterar sua pressão de vapor. Por esse motivo, a análise de isótopos de oxigênio na água da chuva possui a identificação de períodos secos e períodos chuvosos. A figura ilustra a mudança na constituição isotópica da água da chuva ao longo do tempo, como resultado da diferença na pressão de vapor. Então, se você tem, ó, o H tem massa 1, então, se você pegar a molécula de água, H2O, com a massa 16, então a 16 excede 18. Essa molécula de água com isótopo oxigênio 16, né? Essa molécula de água ela tem uma massa molecular 18U. Agora aqui, ó, o H é 1, H1, o O 18. 18, 19 e 20. Essa molécula, né, é 21. Então, o que acontece? Galera, a molécula, a bolinha branquinha, tá bom? Ó, é de menor massa. A bolinha pretinha é de maior massa. E aqui ele te deu, né? Ó, oceano tem moléculas de água dos dois tipos, certo? Aí tem evaporação, moléculas de água de massa 18 e 20, né? Você tem oxigênio aqui na água de massa 16 e oxigênio de massa 18. Depois, aqui formou as nuvens, né? E ocorreu a formação de chuva, ó, precipitação.
Perceba que as bolinhas pretas precipitam aqui, que é onde tem o oxigênio na água de massa 18. Depois as moléculas mais leves precipitam todas aqui, né? Elas vão um pouquinho mais alto. Bom, com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Vamos lá, galera. Vamos analisar os itens aí, moçadinha. Em períodos de alta pluviosidade, as primeiras precipitações da nuvem, onde que ocorre a precipitação? É aqui, ó, precipitação. As primeiras precipitações são isotopicamente mais leves? De jeito nenhum. Ó, você tem mais bolinhas pretas. Bolinhas pretas, ó, massa 20, bolinha branca, massa 18. Então, aqui, as bolinhas pretas são as moléculas de água. Não são as mais leves, são as mais pesadas. É, ó. Tudo bem? Então, as primeiras precipitações, eu vou ter uma quantidade maior de moléculas de água de massa 20, as mais pesadas, não são as mais leves, falso. Letra B, que é a alternativa correta, galera. Olha aqui, ó. Em períodos de baixa pluviosidade, ou seja, poucas chuvas, a constituição isotópica das nuvens pouco se altera. Gente, olha aqui, ó. Se você observar, se não está chovendo, ó, olha aqui, ó, a quantidade de moléculas de massa 18 e massa 20, né, as moléculas de água mais leves e as mais pesadas, elas não se alteram tanto. Né? Se você considerar essa nuvem aqui, ó, né, não está precipitando. Né? Porque baixa pluviosidade. Período de chuvas muito pequeno. A formação das nuvens, ó, ela não vai ser alterada. Você vai ter essa quantidade mais ou menos constante aí, né, das nuvens, de moléculas de água de massa 18 e massa 20. Tá? Então, a constituição isotópica das nuvens pouco se altera. Beleza. E a pouca chuva, aí eu vou ver a precipitação, né? E a pouca chuva dessas nuvens é relativamente enriquecida com O18. Beleza. Quando chove, então você vai ter um pouquinho, ó, 4 moléculas de água mais pesadas e 2 mais leves. Então, ela vai ser mais enriquecida com o O18, que é o oxigênio mais pesado. Alternativa B. Ah, eu fiquei um pouco na dúvida se era ou não a B. A A está fora. Olha a C. No período atual, em função do aquecimento global, as temperaturas elevadas fazem com que o fracionamento isótopo 16-18 resultante da evaporação e da precipitação da água não ocorra, não. Por causa de uma alta temperatura, não vai ocorrer a precipitação da água? Não, falso. Em períodos glaciais, ó, períodos glaciais, galera, glaciais, períodos mais frios, em função da maior temperatura? Não, períodos glaciais, menor temperatura. Então, preciso nem analisar o resto, tá errado. D tá errada. E em períodos interglaciais, interglaciais, períodos mais quentes, maior temperatura. Ele fala em função da menor temperatura, falso. Ele inverteu, tá bom? Então, a D aí é falso. Então, por exclusão, galera, daríamos para chegar na alternativa B. Beleza? Vamos lá, galerinha. Próxima questão. 43. O gráfico apresentado mostra as concentrações atmosféricas dos principais gases de efeito estufa até o ano 2000. Até o ano 2000. Sendo eles o CO2, quantidade em partes por milhão, N2O e CH4 em partes por bilhão. Beleza? Então, ele deu a quantidade de CO2, N2O e CH4. Em junho de 2022, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica reportou que, naquela data, os níveis de CO2 na atmosfera encontravam-se em torno de 420 ppm. Aqui, ó, em 2022, ó, concentração do CO2, que é o vermelhinho, galera, que dá para ver aqui, ó, o vermelhinho, olha, foi subindo, subindo, subindo. Em 2022, a concentração dele era próximo de 420, de valor. Esse valor é muito superior à concentração média de aproximadamente 280 ppm, existente antes da Revolução Industrial.
Então, pera um pouquinho. Antes da Revolução Industrial, a concentração de CO2 era 280. Após a Revolução Industrial, né, agora em 2022, a concentração de 420 aumentou muito. Com base nessas informações e seus conhecimentos, é correto afirmar, galera, olha lá, o que ele está falando? Que após a Revolução Industrial, a quantidade de CO2 aumentou muito, tá? Então, por quê? Porque Revolução Industrial, indústrias, o que acontece? Queima de combustíveis fósseis, carvão e petróleo. E queima de combustíveis fósseis libera que gás? CO2. Então, ocasionou o quê? A intensificação do efeito estufa. O efeito estufa sempre existiu, né? Porque sem o efeito estufa não teria vida no planeta, tá bem? Mas, após a Revolução Industrial, intensificou-se o efeito estufa a- por causa do ser humano. Queima de combustíveis fósseis, grande quantidade de CO2 sendo liberada para a atmosfera, que é um problema que a gente vive na atualidade ainda, esses probleminhas aí, né, da intensificação do efeito estufa. Então, a alternativa correta, galerinha, letra E. O efeito estufa é um fenômeno intensificado, ele sempre existiu, ele foi intensificado a partir da Revolução Industrial, devido a atividades humanas emissoras de CO2, ou seja, o que é essas atividades humanas? Queima de combustíveis fósseis, carvão e petróleo, que contribuem para o aquecimento global. Beleza, galera? Alternativa E, uma questãozinha, né, tranquila de efeito estufa. Vamos lá? Próxima questão, moçada. 56. Um tema de grande interesse na química é a ativação seletiva de ligações CH. Essa ativação permite a substituição de H nessas ligações por outros átomos, como O ou N. A relevância desse tema pode ser verificada em um estudo recentemente publicado no prestigioso periódico Science, que conta com uma egressa da USP entre seus autores. Olha isso, galera. A baixa diferença de eletronegatividade entre C e H é um dos motivos que dificulta a ativação da ligação, pois torna a ligação pouco polar e diminui sua reatividade. Ou seja, a ligação CH, ela é pouco reativa. Por que uma ligação pouco polar? E essa reatividade está ligada a quê? A diferença de eletronegatividade. Olha, ele falou lá, ó, a baixa diferença de eletronegatividade faz com que a sua reatividade diminua. Ou seja, quanto menor for essa diferença de eletronegatividade, menos reativa. Beleza? Então, olha a pergunta. Considerando apenas a eletronegatividade, representada no gráfico, qual das alternativas apresenta uma ligação ainda menos reativa que a ligação CH? A ligação menos reativa, ó, a diminuição da reatividade está ligada com a baixa diferença de eletronegatividade. Para uma ligação ser menos reativa que a ligação CH, essa ligação tem que ser, a diferença de eletronegatividade entre os elementos tem que ser menor ainda. Ah, então peraí. Qual que é a diferença de eletronegatividade entre C e H, galera? Então, o segredo, moçada, estava aí. Ó, uma reatividade baixa, ele falou no texto, estava ligada com a baixa diferença de eletronegatividade. Então, o que acontece? Para uma reação ser menos reativa que a ligação CH, essa ligação tem que ter uma diferença de eletronegatividade menor que entre carbono e H. Ah, gente, não precisava nem do gráfico. Olha o segredo. Se você lembrar essa escala de eletronegatividade, olha lá. Na escala de eletronegatividade, né? Fom, cloro, Brisk, pH. Vou pegar de azul, ó. Flúor é o mais eletronegativo, H menos eletronegativo. Então, olha isso. C e H, que é a ligação que ele falou. CH. Qual vai ser uma ligação menos reativa que CH? Para ser menos reativa, tem que ter uma diferença de eletronegatividade menor que CH.
Qual é o único elemento ali, ó, que tem que a diferença vai dar menor entre C e H? O único elemento é o P, ó. A diferença de eletronegatividade entre H e P é menor que H e C. Então, o único elemento que vai ter uma diferença de eletronegatividade menor se ligando ao hidrogênio é o P. Ó, se você soubesse a escala de eletronegatividade, galera, ó, C e H tá aqui. Qual é o elemento que vai ter uma diferença menor de eletronegatividade que o hidrogênio? O P, que está mais perto ali. Menor diferença de eletronegatividade, é uma ligação pH. Mas, se você quisesse estudar ali, ó, olhar todo o gráfico ali, ele te deu os números atômicos, ó. H número atômico 1. Aí vou lá, ó, eletronegatividade do H. O C tem número atômico 6. Eu vou aqui, ó. Cadê o carboninho? Cadê o carboninho, ó? Número atômico 6. Aí eu vou aqui, ó. Pá. Aqui está o carbono. Aí eu vou ver a eletronegatividade, ó. Do H é 2 e alguma coisinha. Do carbono, 2,5. Depois o N, número atômico 7. Então, o número atômico 7, eu subo lá, nitrogênio, a eletronegatividade dele é 3. E aí eu fui fazendo, olhando o gráfico, as eletronegatividades, ó. N, 3. Olha o O, número atômico 8. Vamos lá. Vamos lá no gráfico, ó. Número atômico 8. Sobe, aqui está o O. Qual que é a eletronegatividade dele? 3,5. Então, ó, 3,5. O flúor, número atômico 9. Vamos lá. Número atômico 9, galera. Olha lá. Número atômico 9 está aqui. Sobe ao flúor. Vamos ver a eletronegatividade dele. 4. E assim eu fui vendo a eletronegatividade de todos os elementos. Não foi um gráfico perfeito. Por quê? Se você analisar, tá? Se você analisar cadê? O P e o H, ó, o H, mais ou menos aqui, ó, 2,2, 2,3, 2,2, 2,1. Se você analisar o P, que é o número atômico 15, olha lá, número atômico, ó, 15, tá aqui, ó. Pontinho fica idêntico, tá na mesma linha que o H. Ou seja, mesma eletronegatividade. Não é igual, mas é muito próxima. Mas pelo gráfico ele deve se dizer que é praticamente igual. Então, a diferença de eletronegatividade. Vamos ver as alternativas, ó. Aqui eu tenho as eletronegatividades que eu fui olhando no gráfico, beleza? Ó, o flúor 4, ó, flúor 4, né? O oxigênio tem o número atômico 8. O número atômico 8, aqui está o O. Eletronegatividade 3,5, eu fui vendo de todos. Eu fui colocando, eu fiz essa tabelinha aqui, ó. Beleza? Ó, vamos ver a alternativa A. CN. Qual que é a diferença entre C, olha lá, o C, 2,5 e 3, né? Qual que é a diferença? A diferença vai dar meio. Tá. Depois letra B. C e F. Vixe, ó. C e F. 4 menos 2,5, a diferença vai dar de 1,5. Letra C. S e O. Vamos lá. S, 2,5. O, 3,5. Ó. Diferença de 1. P com H. Olha ali. P com H, 2,2, 2,2. A diferença é praticamente zero. Não é zero, né? Porque a diferença, mas pelo gráfico ali tá igualzinho. Mas não é igualzinho, tá, gente? Mas olhando pelo gráfico. Nós pode considerar como é 2,1, outro é 2,2. Então vai dar uma diferença de 0,1, né? Se um for bem um pouquinho maior, né? Vamos supor que o P seja 2,2, o H seja 2,1. Então, a diferença de 0,1. Tá? Um exemplo. Vai. E P com CL. Alternativa E. P com CL. P, ó. 2,2 com CL, que é 3. Então, dá uma diferença de 0,8. Onde tem a menor diferença de eletronegatividade, ó. P com H, alternativa D. A gente não precisava de gráfico, ó, não precisava de gráfico. Sabendo a escalinha de eletronegatividade, você faria rapidinho o exercício, beleza? Vamos lá? Próxima questão. 58, galera. No processo de compra e venda de artigos de ouro, é comum testar os objetos para verificar se eles realmente são feitos de ouro ou se são alguma falsificação. Então, compra e venda de artigos de ouro, ou seja, ouro,
Tá? Um artigo, né? Um artigo ali de ouro. É comum testar os objetos metálicos, né? Uma pulseira de ouro. É comum verificar se esses objetos são feitos de ouro ou se são de alguma falsificação feita com metais menos nobres. Esse teste pode ser feito adicionando um pequeno volume de ácido forte concentrado às raspas do objeto a ser testado, conforme a figura. Caso o objeto seja feito com ouro, então se o objeto for feito de ouro, as raspas permanecem visíveis. Então, olha lá, gente. É, O que acontece? Caso o objeto seja feito de ouro, as raspas não são visíveis, enquanto as raspas de falsificação são dissolvidas. Então, o que o cara fez? Ó, o cara joga um ácido, certo? Então, eu tenho, ó, do lado esquerdo, um objeto de ouro, e um objeto aqui falsificado com outro metal, né, menos nobre. Quando você joga um ácido, o que acontece? Se for ouro puro, eu continuo enxergando essas raspas de ouro. Se for um material falsificado, ó, as raspas do material desaparecem, ou seja, o material, esse metal aí, não é ouro, porque ele vai reagir com o ácido. O que que significa reagir? Esse metal vai oxidar. Então, ele vai para a solução, ele vai reagir com ácido. Por quê? O metal ouro é ouro zero. Então, o ouro zero não vai oxidar. Agora, se eu fiz uma falsificação, por exemplo, tem um elemento ali, um exemplo, ferro. Na hora que eu jogar ácido, eu não vou visualizar o ferro mais, ó. Não vou visualizar as raspas. Por quê? Porque, ó, enquanto as raspas de falsificações são dissolvidas. Então, se vai dissolver, eu não vou ver aquela raspa. Por quê? Porque o ferro vai reagir. Ou seja, o metal vai oxidar. Ah, então, pera um pouquinho. Qual é o segredo aqui? Considerando apenas o potencial de redução padrão, quais alternativas apresentam um material que poderia gerar um falso positivo para o objeto de ouro no teste descrito? Então, galera, o que acontece? Se for ouro, ele não vai reagir com ácido. Ou seja, o ouro, que é o metal, não vai sofrer oxidação, certo? Então, se eu jogar o ácido lá, se o ouro não sofrer oxidação, ele não vai para o ouro mais 3. Então, se ele não oxidar, ele vai continuar ouro puro, então ele vai continuar visível. Então, o segredo aqui é o seguinte: se eu visualizar as raspas, ótimo, o metal não oxidou. Se eu não visualizei, é porque foi falsificado. E o que aconteceu com esse metal quando eu joguei o ácido? Ele oxidou. Ah, entendi. Então, vamos lá. Então, eu trabalho com oxidação. Então, como o exercício te deu, galera, os potenciais de redução, o que que eu faço? Eu já inverto o sinal e já coloco todos os potenciais de oxidação. Então, vou colocar aqui, ó, tá aqui, tá tudo de verde, ó, que eu vou circular de, ó, vou circular de roxinho. Então, eu coloquei os potenciais de oxidação de todos os elementos. Então, vamos lá. Qual é o potencial de oxidação do ouro? Menos 1,5 volt. Beleza. Então, o que acontece? Para gerar um falso positivo, eu vou usar um metal que também, em contato com ácido, também não vai oxidar. Então, o metal não pode oxidar. Então, se eu for falsificar, eu tenho que usar um metal que não vai oxidar. Tudo bem? Então, galera, olha o que acontece. Quais seriam os metais que poderiam gerar um falso positivo? Pô, o metal não pode oxidar. Então, o que acontece? Para gerar, ó, qual que é o potencial de oxidação do ouro? Menos 1,5. Então, para gerar um efeito igual do ouro, ou seja, o metal não oxidar, esse metal que eu vou usar, ele tem que ter um potencial de... Ele tem que ter um potencial de oxidação, né, menor que o hidrogênio. Porque eu não vou colocar em contato com ácido. Ah, então, peraí. O metal não pode oxidar. Então, ele tem que ter um potencial de oxidação menor que o hidrogênio, porque ácido é H+.
Ah, olha o potencial de oxidação do hidrogênio, zero. Por que que o ouro não oxida em contato com ácido? Porque o potencial de oxidação dele, galera, ó, é menor, é menos 1,5. É menor que o do H+. Ah, então se o ouro tem um potencial de oxidação menor que o H+, o ouro não vai oxidar. E aí eu vou conseguir visualizar ele. Então, quais são as outras substâncias que poderiam gerar um falso positivo? Ou seja, que em contato com ácido não vai oxidar. Elementos que têm um potencial de oxidação, assim como o ouro, menor que o H+. Quais são os dois elementos? Óbvio, né? Vou comparar com o H+. Quais são os elementos que têm um potencial de oxidação menor que o H+? Ou seja, em contato com ácido, o metal não vai oxidar, porque tem um potencial de oxidação menor que o H+. Ah, pode ser a platina, ó, menos 1,2 é menor que zero, e pode ser o flúor. São os dois elementos que eu poderia usar e daria o mesmo efeito que o ouro. Por quê? Não iriam oxidar em contato com o H+, porque possuem potencial de oxidação menor que o H+. Ah, mas se eu estou falando de um metal, né, o ouro é um metal. Então, para gerar um falso positivo, eu tenho que usar um outro elemento que também seja metálico. Flúor não é metal. Então, não pode ser o flúor, porque ele não é metal. Então, a única alternativa que sobra é a platina. Alternativa D. Uma questãozinha, galera, que tinha que enxergar o seguinte: ácido libera H+. O metal, para eu jogar o ácido no metal, e esse metal, eu conseguir visualizar ele, as raspas dele, esse metal não pode oxidar, não pode sofrer reação química nenhuma. Então, o ouro, ele não oxida em contato com ácido. Por quê? Porque o potencial de oxidação do H+, do ácido, né, que libera H+, o potencial de oxidação do H+ é zero. Do ouro é menos 1,5. O ouro tem um potencial de oxidação menor, então ele não oxida. Então, eu vou ver as raspas dele, porque ele não vai reagir. Então, os outros elementos têm que ter um potencial de oxidação também menor que o H+. Platina, e flúor. Só que como ele fala que tem que ser um metal, só pode ser platina. Beleza? Uma questãozinha eu achei difícil, galera. Beleza? Vamos lá, próxima questão. E aí, uma questãozinha tranquila para finalizar a FUVEST. Apesar de a África ser considerado o berço das civilizações, existirem indícios de conhecimento elementares da química no sul do continente cerca de 100 mil anos atrás, os conhecimentos químicos ensinados são eurocentristas. Entretanto, uma das grandes contribuições para o estudo de reatividade química é atribuída ao químico egípcio Ahmed Hassan Zewail, agraciado com o Prêmio Nobel em 1999, por seus estudos de reações químicas usando uma técnica conhecida como espectroscopia em femtosegundos. Nossa, ó, mili 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9, pico 10 a menos 12, femto 10 a menos 15. Essa técnica possibilita identificar espécies com tempo de vida curto, com pulsos de laser com duração de 10 a menos 15 segundos. Essa contribuição é relevante para o estudo de reações químicas, pois, olha lá, gente, letra A, todos os processos químicos são extremamente rápidos. De jeito não, tem processo rápido e lento, nada a ver. Letra B, as reações químicas podem passar por espécies instáveis. Então, numa reação química, você tem os estados intermediários, espécies que são formadas e logo que elas são formadas, elas já originam novas substâncias, são muito instáveis. Ah, e logo que elas são formadas, se elas são muito instáveis, logo que elas são formadas, elas já vão originar outras substâncias. Ou seja, se elas são instáveis, elas têm um período, né, um tempo de vida muito curto. Então, se elas têm um período de tempo muito curto, um período de vida muito curto, o que que vai acontecer? Ó, essa espectroscopia de femtosegundos vai conseguir identificar essa substância, porque essa espectroscopia consegue identificar espécies com tempo de vida muito curto. Então, eu falo no texto a resposta, galera. Alternativa B é a correta. As reações químicas podem passar por espécies instáveis com pouco tempo de vida. Se tem pouco tempo de vida,
esse experimento aí, usando a espectroscopia, consegue identificar essas espécies num tempo de vida muito curto. Beleza? Tava no texto a resposta. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado, entendido, esclarecido as dúvidas, tá bom? Obrigado, valeu. Até a próxima, se Deus quiser.